Olá meus queridos, tudo bem? Chegamos a mais um vídeo, hoje com as soluções das atividades deixadas no vídeo número 4 do nono ano. Então temos aqui a primeira questão, fala o seguinte: use a regularidade que você estudou e indique no seu caderno o resultado de cada item. Bom, qual seria a regularidade? Lá no vídeo número 4 nós temos dos produtos notáveis é o quadrado da soma, que é exatamente, se a gente observar, as letras A, B e C. Tem também outro produto notável que é o quadrado da diferença, ou seja, as letras D, E e F são as representações desse conteúdo. Então a regularidade é o seguinte: sempre que nós tivermos um quadrado da soma, o resultado vai ficar o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então vamos solucionar dessa maneira a letra A. Então, como eu acabei de falar, o quadrado do primeiro termo, então fica x ao quadrado, porque x é o primeiro termo, mais duas vezes, sempre vai ser isso, certo? Mais duas vezes o primeiro termo, quem é o primeiro termo? X, vezes o segundo termo, quem é o segundo termo? Y, mais novamente o segundo termo ao quadrado. Sempre vai ser assim, o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Agora vamos organizar isso aqui. X ao quadrado continua do mesmo jeito. Esse mais duas vezes x vezes y, nós podemos deixar ele dessa forma, mais 2xy. Tira esses vezes. A gente não sabe que entre um número e uma letra, quando não tem nada, é vezes. Então deixa assim direto, mais y ao quadrado. Então está resolvida a letra A. E desse mesmo modelo vamos responder as letras B e C. Ou seja, quadrado do primeiro, quem é o primeiro na letra B? 2x, então 2x, tudo isso elevado ao quadrado. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque esse quadrado serve tanto para o 2 quanto para o x. Se vocês quiserem fazer direto, já elevar tudo ao quadrado e botar o resultado, pode, tá? Estou fazendo passo a passo aqui para a gente entender como é que surgiu cada item. Então, primeiro ao quadrado, mais duas vezes. Quem é o primeiro termo? 2x, vezes o segundo termo, quem é? 2y, mais o segundo termo ao quadrado, certo? Vamos organizar agora. Como eu falei, se você quisesse passar direto e ir para o que eu vou colocar agora, pode. Eu estou fazendo passo a passo para você ir entendendo de onde surgiram as coisas. Então nós temos 2x, tudo isso ao quadrado, então é 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, x ao quadrado, certo? Mais, e agora a gente vai multiplicar todo esse termo do meio aí, ó. 2 vezes 2x vezes 2y. Então nós vamos multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vai ficar 8xy. Tá ok? Mais, a mesma coisa que nós fizemos com o primeiro termo, que o 2 estava ao quadrado e o x ao quadrado, vamos fazer exatamente do mesmo jeito com o segundo termo. Então vai ficar mais 2 ao quadrado, 4y ao quadrado, tá ok? Então essa é a solução da letra B. Estão entendendo como é o esquema? Sempre vai se repetir o mesmo modelo, certo? Essa regularidade, por isso que ele fala em regularidade, porque sempre vai ser o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Sempre, sempre, sempre que aparecer um quadrado da soma vai acontecer isso, tá certo? Vamos para a letra C. Então, o primeiro ao quadrado, do mesmo jeito, 2x, tudo isso elevado ao quadrado, mais duas vezes. Estão percebendo que é sempre a mesma coisa? Esse duas vezes sempre vai aparecer também. Aí, duas vezes o primeiro termo, que é o 2x, vezes o segundo termo, que é o 1. Mais quem? 1 ao quadrado, que é o segundo termo. Por que eu não coloquei entre parênteses?
Porque o 1 está sozinho. O 2x estava acompanhado, o 2 e o x. Então eu coloquei entre parênteses para mostrar que o quadrado serve para os dois números aí envolvidos, tanto o 2 quanto o x. Como o 1 está sozinho, não preciso colocar quadrado, beleza? Vamos agora organizar tudo isso. 2x entre parênteses ao quadrado, o quadrado serve para os dois. Então 2 vezes 2, 4, x ao quadrado. Mais, e agora a gente multiplica tudo nesse termo intermediário aí. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Então vai ficar 4x mais 1 ao quadrado. Cuidado, não é 1 vezes 2, tá? É 1 vezes 1. 1 ao quadrado. Então vai ser mais 1 vezes 1, 1. Então fica 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Essa é a nossa solução. Beleza? Entenderam a regularidade? Agora, letra D, E e F, nós temos quadrado da diferença. É praticamente a mesma coisa. O que vai mudar é o primeiro sinal que aparecer ali. Vamos ver. Vai ser o primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o segundo termo ao quadrado. Então, vai aparecer um menos quando for aparecer 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O termo que fica ao quadrado, ele é positivo. Beleza? Então vai ficar assim. Letra D. O primeiro termo ao quadrado, 1 ao quadrado. Menos, tá ok? Porque é uma diferença, o quadrado da diferença. Aí menos 2 vezes o primeiro termo, quem é? 1. Vezes o segundo termo, quem é? Y. Mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, o jeito de resolver agora é exatamente igual o que a gente acabou de fazer. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Menos, e aí a gente faz essa multiplicação todinha aí do meio. 2 vezes 1, 2. Vezes y, 2y. Mais o segundo termo ao quadrado, né? Mais y ao quadrado. Então essa é a nossa solução da letra D. Estão entendendo como é o esquema? A regularidade, por isso que chama regularidade. Porque sempre vai ser o mesmo jeito. Claro que mudando os números, porque cada questão muda o número um para o outro. Mas o jeito é sempre o mesmo. Letra E. Vai ser o primeiro termo ao quadrado, ou seja, A ao quadrado, menos, porque é uma diferença, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais, o termo que fica ao quadrado sempre é com mais, certo? Mais o segundo termo ao quadrado. E aí vamos organizar aqui. A ao quadrado, não tem muito o que eu fazer, repete ele, menos, e aí vamos fazer essa conta aí do meio. 2 vezes A vezes 2y. Então a gente faz logo a conta com os números. 2 vezes 2, 4. E aí coloca as letras. 4AY. Beleza? E por último, a gente faz o que a gente já vinha fazendo. Esse quadrado no 2y serve tanto para o 2 quanto para o y. Então vai ficar mais 2 vezes 2, 4, y ao quadrado. Beleza? Então tá aí a resposta da letra E. Por fim, letra F, mesma coisa, certo? O primeiro ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, menos, porque é uma diferença, 2 vezes o primeiro termo, quem é? X, vezes o segundo termo, quem é? 2. E agora, é mais ou é menos? É mais. Por que é mais agora? Porque o termo vai estar ao quadrado, porque já é o quadrado do segundo. Beleza? Vamos organizar agora. Esse x ao quadrado não tem muito o que a gente fazer com ele, então repete. Menos. E aí vamos fazer essa conta aí no meio. 2 vezes x vezes 2. Sempre que tiver assim, a gente multiplica primeiro os números. 2 vezes 2, 4. E depois é só colocar a letra. Então vai ficar 4x. Mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Ou seja, mais 4. Beleza? Então finalizamos aí a letra F e a questão número 1. Espero que tenham entendido essa primeira questão, porque
é só utilizar regularidade aí. Tudo vai ser semelhante, tudo vai ser parecido e tudo depende de você entender isso daí. Tá ok? Vamos para a segunda questão. Escreva em seu caderno o polinômio x² mais 6x mais 9 na forma de uma multiplicação onde os dois fatores sejam iguais. Teve vários alunos que me mandaram mensagem dizendo que não tinha entendido essa questão. Bom, basta a gente observar o seguinte. No nosso conteúdo que estamos vendo, a gente transformar alguma coisa em uma multiplicação onde os dois fatores são iguais. Quando os dois fatores são iguais e é uma multiplicação, ou seja, alguma coisa vezes ela mesma, né? Se é alguma coisa vezes ela mesma, é essa coisa elevada ao quadrado. O que é que nós estamos estudando que tem assim, alguma coisa elevada ao quadrado? Ou o quadrado da soma, ou o quadrado da diferença. Se são iguais, então são ao quadrado. Então é um desses dois. A gente descarta o produto da soma pela diferença, que é aquele que tem um é mais, o outro é menos. A gente descarta aquele porque não são iguais. Esses aqui são que são iguais. E aí a gente olha lá, x² mais 6x mais 9. Não tem nenhum menos ali. Então, se não tem nenhum menos, a gente descarta o quadrado da diferença. O que a gente vai estar utilizando é o quadrado da soma. Como é o quadrado da soma que eu acabei de explicar para vocês? O quadrado da soma é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, basta a gente ver o seguinte. Esse quadrado da soma tem que dar x² mais 6x mais 9, porque é o que manda lá a questão, né? Então a gente vai comparar aqui, ó. Lá em cima eu tenho a², aqui embaixo eu tenho x². Isso quer dizer o quê? Então a gente já descobriu aqui que o a é igual a x. O a é x. Beleza? E o b² está igual a 9. Qual é o número que ao quadrado dá 9? Então a gente já descobriu também que o número que está ao quadrado, que é igual a 9, só pode ser o 3. Então, b é 3. Então, a gente descobre que o a é o x, o b é 3. E a gente substitui lá no a mais b. Então, vai ficar como x mais 3 ao quadrado. Certo? E aí, a gente sabe que x mais 3, aqui eu coloquei resolvido, né? A questão, porque é só substituir. No lugar de a eu coloco x, no lugar de b eu coloco 3. Vai ficar x mais 3 elevado ao quadrado. E aqui isso que tem na frente é se a gente for resolver. Quadrado do primeiro, então fica x² mais duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3, mais o segundo ao quadrado. Vamos resolver isso aí e apenas confirmar que é a resposta certa, porque fica x², aí aqui onde tem mais 2 vezes x vezes 3, 2 vezes 3 dá 6, 6x. Mais 3², 9. Então fica x² mais 6x mais 9, que é exatamente o que ele pedia lá na questão. Então, respondida a questão número 2. Vamos para a questão número 3, onde pede também para usar a regularidade. E essa daqui, pessoal, se vocês não entenderam, vão entender agora, porque essa é muito fácil. Só que a gente tem que observar o seguinte, só vai utilizar ela se os dois termos forem iguais, vamos dizer assim, com a mudança do sinal ali no meio dos dois, certo? Como está em todos esses exemplos aí. Veja na letra A, 2x mais 1 e o outro é 2x menos 1. Então aí a gente utiliza o produto da soma pela diferença. Por que produto da soma pela diferença? Porque um é mais e o outro é menos. Beleza? Então o resultado disso dá o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Sempre vai ser isso. Sempre que eu tiver um produto da soma pela diferença, vai ser o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Beleza? Fechou? Então vamos lá. Então letra A. Quem é o primeiro termo? 2x. Então vai ser 2x ao quadrado menos, quem é o segundo termo? 1. Então vai ser menos 1 ao quadrado. Vamos resolver isso aí. 2x, como eu já falei na questão anterior, 2x ao quadrado desse jeito aí vai ser 2 ao quadrado, x ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então vai ficar 4x ao quadrado menos
1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. Então tá aí nossa resposta. 4x ao quadrado menos 1. Certo? É facinho, pessoal. É só prestar atenção nisso. Primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Letra B. Quem é o primeiro termo? X. Então vai ficar x ao quadrado menos... Quem é o segundo termo? 2y. Então da mesma maneira, 2y ao quadrado. O que é que a gente tem que se ligar aí? Que esse 2y ao quadrado, esse quadrado está tanto no 2 quanto no y. Então vai ficar, o x não muda. Vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes 2, 4, y ao quadrado. Beleza? Facinho, né? Eu acho que todo mundo deve estar entendendo agora. Se está entendendo, já deixa um like aí, para eu saber que todo mundo entendeu. Letra C. Primeiro ao quadrado, quem é o primeiro? 3x. Então vai ser 3x ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Quem é o segundo? 3. Então 3 ao quadrado. Então 3x ao quadrado, tanto 3 quanto o x, os dois estão ao quadrado. Então vai ser 3 vezes 3, 9, x ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, 9. Beleza? Então essa é a resposta da letra C. Letra D. Quem é o primeiro termo? 5. Então vai ser 5 ao quadrado menos, quem é o segundo termo? Y ao quadrado. Então a gente só vai resolver aí aquele quadrado ali. Quanto é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25 menos y ao quadrado. Respondida a letra D. Letra E. Quem é o primeiro termo? X. Então fica x ao quadrado menos, quem é o segundo termo? 2. Então 2 ao quadrado. X ao quadrado, não tem o que fazer, repete. Menos 2 ao quadrado dá quanto? 4. Então tá aí mais uma respondida. Letra F. Quem é o primeiro termo? A. Então é A ao quadrado menos, quem é o segundo termo? 1 ao quadrado. A ao quadrado não tem o que fazer, repete. Menos, quanto é 1 ao quadrado? É 1 mesmo, que é 1 vezes 1, 1. Então está aí respondida também a letra F. Prestaram atenção como é a regularidade? Viram que não é um bicho de 7 cabeças? É só a gente entender essa regularidade que a gente segue fundo no assunto em busca ao conhecimento. Quarta e última questão. Depois de ter respondido essa terceira questão, eu acho que essa quarta questão está muito mole, né? Muito fácil. Ellen escreveu esse produto notável no caderno. Está aí um produto da soma pela diferença. Ela colocou que isso é igual o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Tá certo ou tá errado? Por quê? Claro que você já sabe, obviamente, eu tenho certeza mais do que absoluta. Se você não deixou o like, você deixa agora. Porque tá, eu sei que você acertou, porque a Ellen errou, né? Você acertou, a Ellen que errou. Por quê? Por que a Ellen errou? Porque o sinal resultante da operação tem que ser negativo. Ali no meio, entre x ao quadrado e o 169, tem que ser um menos, certo? Desse jeito aí. O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, ou seja, x ao quadrado menos 13 ao quadrado. E isso daí é igual a x ao quadrado menos 169. Ou seja, ela errou o sinal lá em cima. E eu sei que você já sabia. Então, pessoal, eu espero que tenham entendido tudo. Pratiquem. Isso é um assunto importante, porque diminui muita conta. Depois que você entende essa regularidade, você deixa de fazer um monte de conta, já vai direto para o resultado e isso economiza tempo. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.